Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 25 de outubro do ano 2021. Hoje é segunda-feira. Meus irmãos, por que eu estou trazendo essa série sobre o catolicismo romano? É porque os próprios católicos apostólicos romanos, eles chamam nós de protestantes. Realmente, nós somos protestantes, porque nós protestamos contra a mentira. E a Igreja Católica é uma mentira que está enganando muita gente. Os padres estão enganando muita gente. Mas, infelizmente, hoje não existe mais protestante. Hoje, esse termo hoje é chamado evangélicos. O povo hoje é chamado evangélico. Ninguém está protestando nada. Eu ainda continuo sendo protestante. Então, na série sobre o catolicismo romano, como eu disse aos irmãos, não é do cunho do meu canal é de cunho escatológico, mas eu tenho que mostrar a verdade também para os nossos amigos católicos, para que eles possam descobrir a verdade e se converter a Cristo e sair dessa mentira. Então, nessa série sobre o catolicismo romano, eu quero falar agora sobre a tradição e o evangelho. A tradição foi acrescentada, né, como eu já disse no outro áudio, em depois eu vou ver aqui direitinho aqui, aí eu falo para os irmãos, né? A gente só tem que falar uma coisa que a gente tem certeza. Mas a tradição, ela foi acrescentada ao evangelho. O que é a tradição? A tradição, a tradição da Igreja Romana é, sem dúvida alguma, um outro evangelho. Isso é um outro evangelho. É só você pegar a sua Bíblia Sagrada e estudar Gálatas 1, versículo 8. A tradição, ela é a antítese do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ela não tinha lugar na igreja primitiva. O Evangelho só contém todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, versículo 27. Estude aí. Então, as escrituras, ela dispensa, portanto, a tradição vaticana. Nós não precisamos de tradição, nós precisamos somente das escrituras. Paulo, o maior escritor e doutrinador do Novo Testamento, cujo ministério estava fundamentado no Evangelho, falou sobre a suficiência deste quando escreveu: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, versículo 4. A tradição, então, ela não pode resistir a uma análise por parte de famosos cristãos da antiguidade, tampouco diante das Escrituras. Cipriano, no século III, disse: a tradição sem a verdade é o erro envelhecido. Tertuliano afirmou: Cristo se intitulou a verdade, mas não a tradição. Os hereges são vencidos com a verdade e não com novidades. Então, os hereges são vencidos com a verdade e não com novidades. No ano 450, disse Venâncio: inovações são coisas de hereges e não de crentes ortodoxos. Então, essa tradição aí do catolicismo romano, isso aí é uma inovação, isso aí é coisa de hereges e não de crente ortodoxo. Jerônimo, o tradutor da Vulgata, tradução oficial da Bíblia usada pela Igreja Romana, escreveu: as coisas que se inventam e se apresentam como tradições apostólicas, sem autoridade e testemunho das Escrituras, serão atingidas pela espada de Deus. A confissão de fé, a confissão de fé de
é um nome aqui um pouco difícil de falar, meus irmãos. Aqui diz assim, ó, no livro do Raimundo Ferreira de Oliveira, está dizendo assim: Seitas e Heresias, um sinal dos tempos, é o título do livro. A confissão de fé traz num dos seus decretos algo que os católicos deveriam ler e não esquecer, que diz: o Supremo Juiz, pelo qual todas as controvérsias de religião são determinadas, e todos os decretos de concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos privados serão examinados, e cujas sentenças devemos acatar. Não pode ser outro senão o Espírito Santo falando através das Escrituras. Meu amado amigo católico, você não precisa de tradição, você precisa das Escrituras, você precisa da palavra de Deus. A tradição, ela é um acréscimo às Escrituras Sagradas. Em 1929, sobre a Bíblia, olha o que escreveu um padre católico. Olha o que o cara escreveu. Em 1929, sobre a Bíblia, escreveu o padre católico Bernard: a Escritura não é a única fonte de fé, como Lutero ensinou no século XVI. Esse cara era um herege, esse padre Bernardo, ele era um herege. Ele contestou aqui Lutero. Aí ele falou aqui, ó: porque sem a interpretação de um apostolado divino e infalível, separado da Bíblia, jamais poderemos saber com certeza quais são os livros que constituem as Escrituras inspiradas, ou se as cópias que hoje possuímos concordam com os originais. A Bíblia em si mesma não é mais do que letra morta. Olha o que o cara falou, esperando por um intérprete divino. Ela não está arranjada de forma sistemática, ela é obscura e de difícil entendimento. No compêndio do Vaticano II, lê-se o seguinte: não é através da Escritura apenas que a Igreja deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas, Escrituras e tradição, devem ser aceitas e veneradas com igual sentido de piedade e reverência. Meus irmãos, isso aqui é uma heresia tremenda do catolicismo romano. Acrescentar a tradição às Escrituras sagradas. Olha aqui, ó. Desde que muitas inovações anticristãs começaram a ser aceitas pela Igreja Romana, esta começou a ter dificuldades em como justificá-la à luz das Escrituras. Como é que eles vão justificar o purgatório à luz das Escrituras? Não tem como. A Bíblia não dá base bíblica para o purgatório. O purgatório, ele anula o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então a Igreja Romana, ela não tem como justificar essas heresias da tradição à luz das Escrituras. Como não era possível, em vez de deixar o paganismo, ou seja, o catolicismo, eles deveriam de deixar o paganismo e voltar-se para a Bíblia. Não. O que eles fizeram? O clero fez exatamente o contrário. No Concílio de Tolosa, em 1229, eles tomaram a medida extrema de proibir o uso da Bíblia pelos leigos. Eles proibiram as pessoas leigas de estudar a Bíblia. Por isso que eles perseguiram ali John Wycliffe. John Wycliffe, mesmo depois de morto, a Igreja Católica... Meu amigo, você que é católico, pesquisa a história de John Wycliffe. Entra no Google aí e pesquisa. John Wycliffe, mesmo depois de morto, olha a audácia dessa prostituta chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Olha a audácia deles, mesmo depois de morto, John Wycliffe foi desenterrado pela Igreja Católica, os seus ossos foram incinerados e ele excomungado pela Igreja Católica. Olha o nível de ignorância desses homens naquela época. Então, John Hus, por exemplo, John Hus foi queimado vivo na fogueira da Inquisição. Então veja bem o nível de ignorância desses homens. Savonarola, que pregou também contra o purgatório, ele foi enforcado pela Igreja Católica. Pesquisa no livro A Face Oculta do Catolicismo Romano, do pastor Sebastião Leonel.
Meus amigos, a história dessa igreja, ela é podre, ela é nojenta, ela é nojenta. Então, eles tomaram a medida extrema de proibir o uso da Bíblia pelos leigos. Então, a Wycliffe, o que que a Wycliffe faz? Ele pega a Bíblia em latim, porque era tudo em latim e não tinha como as pessoas entender. Aí o Wycliffe, ele pega e traduz a Bíblia para o inglês. Depois o Martinho Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Por isso que nós temos a Bíblia hoje. Até a Reforma Protestante, então, a Igreja Católica não havia ainda tomado nenhuma posição no sentido de conferir à tradição a autoridade igual à da Bíblia Sagrada. A Igreja Católica nunca fez isso, ela nunca conferiu a sua tradição com as Escrituras Sagradas. A tradição da Igreja Católica, ela não tem encaixamento nas Escrituras Sagradas, ou seja, ela não se encaixa, ela não tem base bíblica. O purgatório não tem base bíblica e tantas outras doutrinas do catolicismo romano, como a adoração a santos, imagens de escultura, não tem base nas Escrituras Sagradas. Então a tradição, a autoridade igual à da Bíblia Sagrada, eles nunca fizeram isso, eles nunca fizeram esse conferimento, eles nunca conferiram isso. E isto devido à generalizada ignorância do povo a respeito das Escrituras. O povo era totalmente analfabeto, por quê? Porque as Escrituras eram todas em latim. Sendo em latim, ninguém poderia estudar a palavra, ninguém entendia. A Bíblia, ela é um livro para ser estudado. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oséias 4,6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Meus irmãos, isso aí é muito triste. Muitos amigos meus católicos, pessoas sinceras, pessoas que eu gosto até por sinal, pessoas que são amigos meus, infelizmente, estão sendo enganados por esses padres, esses homens vestidos de preto, esses homens vestidos de luto aí, de roupa preta. Eles estão enganando muita gente e conduzindo milhares de almas ao inferno, porque a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Isso é lamentável. Meus irmãos, com o advento da Reforma Protestante no século XVI, então, o valor da Bíblia como única regra de fé e prática do cristão foi exaltado, ô glória, e a sua mensagem pregada onde quer que se fizesse sentir a influência desse evento. Como a maioria dos dogmas da Igreja Romana não tivesse o apoio da Bíblia, o creio em mais uma demonstração de rejeição das Escrituras, foi levado a estabelecer a tradição como autoridade para apoiar os seus dogmas e enganos. Graças a homens como Martinho Lutero, John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, hoje nós podemos ter a Bíblia. Hoje nós podemos ler as Escrituras. E eu louvo a Deus pela vida desses homens. A ênfase bíblica da mensagem reformada forçou o credo da Igreja Romana a reavaliar a decisão do Concílio de Tolosa e passou a permitir a leitura da Bíblia pelos leigos, desde que seja feito a seguinte exigência. Aí eles permitiram os leigos estudar a Bíblia, mas tinha que seguir as seguintes exigências. As exigências eram as seguintes: a que a Bíblia fosse editada ou autorizada pelo clero, que os leigos não formassem juízo próprio dos seus ensinos, que os leigos só aceitassem a sua interpretação quando feita pelo clero. Quem disse que é o clero que interpreta as Escrituras? Quem falou isso? Quem interpreta as Escrituras é o Espírito Santo. Dentro da regra de hermenêutica bíblica, quem interpreta as Escrituras é o Espírito Santo. Quem interpreta a Bíblia não sou eu, pastor João Peixoto, não é homens nenhum. Quem interpreta as Escrituras é o Espírito Santo. É Ele que nos revela a nós, é Ele que revela a interpretação das Escrituras a nós. Impedidos, então, de interpretar a Bíblia por si mesmo, os leigos estavam privados da possibilidade de ver quão
desrespeitosa à Bíblia são os dogmas acobertados pela tradição. Só dessa forma, os dogmas fundamentados na tradição estariam resguardados de julgamento e a Bíblia reduzida assim a um livro ininteligível e destituído de autoridade. Isso é triste, meus irmãos. Quantos católicos hoje que não estudam a Bíblia por causa dessa miséria aqui, dessa tradição? Porque eles falam que quem pode interpretar a Bíblia é só o Papa, é só o padre. Não, meu irmão, não existe isso. Você deve examinar as Escrituras. João 5,39, examinai as Escrituras. O próprio Jesus nos autorizou a examinar as Escrituras. Oséias 4,6, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu amigo católico, pare de ouvir esses mentirosos. Pare de dar ouvido a esses homens mentirosos que está conduzindo você para o inferno. Você tem todo o direito de examinar as Escrituras e pedir ao Espírito Santo que te oriente. A questão, então, da autoridade na Igreja Romana foi sempre uma dolorosa questão, mas a história revela que a sua tendência sempre foi de flutuar de um lado para o outro, com propensão para fincar-se no papado. Esta foi a evolução da autoridade das Escrituras para a tradição, desta para a igreja, da igreja para o clero e deste para o papado, que em 1870 diria: a tradição sou eu. Olha que aberração. O papado chegou a ponto de dizer em 1880, a tradição sou eu. Meu amigo, pare de ouvir esse mentiroso de Roma. Esse mentiroso que engana você. Esta igreja que está suja com sangue de santos, embriagada com sangue de santos. Apocalipse 17 fala dessa prostituta que está assentada sobre os 7 montes. É só você pesquisar aí os 7 montes de Roma. Pesquisa aí no Google. Essa mulher que é a Igreja Católica Apostólica Romana, Apocalipse 17, ela está embriagada com sangue de John Hus, com sangue de Savonarola, com sangue de muitos mártires, com sangue na Contra-Reforma, por exemplo. Eles criaram a Contra-Reforma a partir do momento em que Lutero criou a Reforma em 1517. Eles criaram a Contra-Reforma. A ordem dos jesuítas matou milhares de protestantes. Esta igreja, ela está embriagada com o sangue da noite de São Bartolomeu na França, o sangue de milhares de cristãos. Essa igreja, ela está contaminada com o sangue dos huguenotes. Pesquise aí, você que é católico. Esta igreja, os padres nunca vão dizer isso para você. Eles nunca vão ensinar isso na igreja deles, porque eles é o espírito do engano. Esta igreja, ela está contaminada com o sangue dos anabatistas, dos huguenotes, dos valdenses. Pesquise. É um sistema que está totalmente condenado nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 17. Esse sistema chamado catolicismo romano está condenado nas Escrituras Sagradas. Agora cabe a você, meu amigo católico, cair fora desse sistema. Você tem que sair, você ovelha desse sistema, caia fora desse sistema. Apocalipse 18, versículo 4, sai dela, povo meu. A nossa bronca aqui não é contra você, meu amigo católico, a nossa bronca aqui é contra o sistema. O sistema é corrupto, o sistema é assassino. Segundo o livro do pastor Sebastião Leonel, A Face Oculta do Catolicismo Romano. Esta igreja, chamada Igreja Católica Apostólica Romana, ela assassinou 25 milhões de cristãos no mundo todo. Por isso que o Apocalipse mostra essa prostituta assentada sobre os 7 montes, os montes de Roma. Essa prostituta, ela está embriagada com sangue, ela está suja com sangue de santos. Interessante, quando você pega a palavra Roma, por exemplo, pega a palavra Roma, meu amigo, escreve num papel aí. Quando você pega a palavra Roma e você lê o contrário, quer dizer amor. Essa igreja não tem nada de amor. Essa igreja nunca praticou amor. Mas quando você pega a palavra amor
O antônimo, a palavra contrária ao amor é o ódio. É exatamente o que esta igreja fez contra os protestantes. Eles assassinaram milhares de protestantes. Eles mataram sem piedade. Eles levaram para a fogueira da Inquisição. Você, amigo católico, pesquisa a história, leia a história. Não fica aí só ouvindo mentira desses padres aí vestidos de preto. Leia a história, meu amigo. E você vai ver que você está sendo enganado dentro desse sistema chamado catolicismo romano. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo te ajude a descobrir a verdade. Meus irmãos, ainda na série sobre o catolicismo romano, vamos falar agora sobre a teologia mariana, ou seja, o culto a Maria. Eles dão muita ênfase, né, então, ao culto a Maria. Isso chama-se mariolatria. Mariolatria. A essência da adoração na igreja romana não está em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas da pessoa da Virgem Maria. No decorrer dos séculos, tem sido as mais diferentes e absurdas crendices as criadas em torno da humilde mãe do Salvador. Decreta então o Concílio Vaticano II: os fiéis devem venerar a memória primeiramente da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre as muitas declarações em torno de Maria, destacam-se as seguintes. Isso aqui é o que ensina o catolicismo romano. Maria concebida sem pecado. Daí não admira que nós, santos padres, prevalece o costume de chamar a Mãe de Deus toda santa e imune de toda mancha de pecado, como que plasmada pelo Espírito Santo e formada nova criatura. Isso está escrito no livro católico chamado Compêndio Vaticano II, página 105. Eu estou mostrando aqui com documentos para vocês. Sempre virgem. Isso está escrito no livro A Igreja Católica e os Protestantes, página 88. Maria sempre foi virgem. Esta é doutrina tradicional da Igreja Católica Romana. No entanto, a grande maioria das igrejas protestantes afirma que Maria não guardou a sua virgindade e teve outros filhos além de Jesus. Medianeira e intercessora. A bem-aventurada Virgem Maria é invocada na igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, adjutriz, medianeira. Isso está escrito no livro Compêndio Vaticano II, página 109. Olha aqui, meus irmãos, o cúmulo do absurdo que eles ensinam ao povo católico. Há alguns anos foi publicado na imprensa de uma capital latino-americana um discurso de um cardeal católico romano. O eminente prelado recorda este sonho. Ele sonhou que estava na cidade celestial. Ouviu-se bater à porta. Foi comunicado a Deus que um pecador da terra estava pedindo entrada. Cumpriu ele as condições? Foi a pergunta. A resposta foi não. Então não pôde entrar, foi o veredito. Então não pode entrar, foi o veredito. Nesse ponto, então, a Virgem Maria, que estava sentada à direita do seu filho, falou: se esta alma não entrar, eu me ponho fora. A porta abriu-se e o pecador entrou. Meus irmãos, olha que heresia terrível. Como que o povo católico acredita num negócio desse? Onde está escrito na Bíblia que Maria está sentada à destra de Deus, ou à destra de Jesus? Aonde está escrito na Bíblia isso? Onde está escrito na Bíblia que Maria foi assunta ao céu? Onde está? Isso não tem nenhum cabimento. O testemunho das Escrituras, então. Invocando o testemunho das Escrituras, nós, protestantes, concluímos que Maria não foi concebida sem pecado, de forma nenhuma. O que a Bíblia declara é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23.
Todos, sem exceção, pecaram. Todos os seres humanos, inclusive Maria, Pedro, todos pecaram. Só a respeito de Jesus Cristo é que pode ser dito: com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como este santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7:26. O único homem que não pecou foi somente Jesus Cristo. Senhores católicos, Maria pecou, Pedro pecou. Romanos 3:23. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e não fique escutando o que esses padres te ensinam, o que esses mentirosos aí de batina preta aí, de roupa de luto, ficam ensinando para vocês. Maria teve outros filhos. Além de João 2,12, o Novo Testamento se refere aos irmãos carnais de Jesus. Ainda em Mateus 12:46, Mateus 13:55, Marcos 3:31, Lucas 8:19, João 7:3, Atos 1:14, 1 Coríntios 9:5 e Gálatas 1:19. Mas os ensinadores da Igreja Romana dizem que aqueles a quem o Novo Testamento chama de irmãos de Jesus, na realidade são seus primos. Isto não tem base bíblica. Esta interpretação ela é errônea e visa fortalecer então o dogma da perpétua virgindade de Maria. Leia Lucas 1:36 e veja que irmãos e primos são distintos no Novo Testamento. Esse aqui eu quero fazer questão de ler para vocês. Olha, Lucas 1:36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Então Isabel, ela era prima primeira de Maria. Isabel era prima primeira de Maria, e João Batista, que era filho de Isabel, ele era primo segundo de Jesus, que era filho da natureza humana de Maria. Jesus ele era filho da natureza humana de Maria. Maria, ela não é mãe de Deus, ela não é mãe do Jesus Deus, ela é mãe da natureza humana. A Maria, ela só foi usada por Deus como uma barriga de aluguel para gerar Jesus, que foi concebido do Espírito Santo. Vou repetir para você então: primos no Novo Testamento é distinto de irmãos. Maria, ela era prima primeira de Isabel. Jesus era primo segundo de João Batista. João Batista era filho de Isabel. Jesus era filho da natureza humana de Maria. Então, meus irmãos, o fato de Maria ter sido virgem no ato da concepção, isso aí é fato incontestável. Maria permaneceu virgem até no ponto da conceição. Isso é fato incontestável nas Escrituras. Porém, afirmar que ela continuou virgem após o parto é totalmente contrário de Mateus 1:25. Leia Mateus 1:25, você que é católico, pega a sua Bíblia católica aí e leia. Diz assim, ó: contudo, não a conheceu, pesquise sobre essa palavra, não a conheceu, meu amigo católico. Não a conheceu quer dizer, aqui está falando de relacionamento sexual. Não a conheceu até, olha aqui, contudo não a conheceu enquanto não deu à luz um filho. Então, depois que Maria deu à luz a Jesus Cristo, cumpriu-se então o período da purificação do parto. Depois José teve relações sexuais com Maria e teve outros filhos. Isso é claro. Isso é muito claro. Jesus, ele é filho primogênito de Maria. Isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia. Onde que está escrito na Bíblia, pastor? Você que é católico, leia aí, ó. Jesus, ele é filho primogênito de Maria, meu amigo católico. E primogênito quer dizer o primeiro filho. Jesus, ele é filho unigênito de Deus. Onde está escrito João 3,16. Mas de Maria, ele é o filho primogênito, é o primeiro filho. Isso está escrito na Bíblia, meu amigo. Estude as Escrituras, você que é católico. Eu vou ler aqui para você.
aonde fala que Maria, ela deu à luz ao seu filho primogênito, Jesus Cristo de Nazaré. Está escrito aqui em Mateus, bem no inicinho aqui de Mateus, ó, para você que é católico. Pega a sua Bíblia católica aí, ó, seja um bereano, vamos pesquisar a Bíblia. Não fica aí só escutando o que o padre te ensina, não. Olha aqui, ó. Mateus, capítulo de número 2. Vamos para lá. Aqui no capítulo 2 de Mateus. Eu vou procurar aqui o versículo aqui, mas eu prometo para você, para poder eu não ficar aqui muito aqui embaraçando aqui com áudio, eu prometo para você que eu vou achar aqui o versículo e vou mostrar para você, aonde a Bíblia fala que Maria deu à luz ao filho primogênito, que é Jesus de Nazaré. Então Jesus de Nazaré, ele é o filho primogênito de Maria. É só você pesquisar aí no Google também que você encontra. Eu não encontrei agora, mas eu vou ficar devendo essa para você. Mas está na Bíblia. Então vamos continuar aqui mais um pouquinho aqui, ó. Maria, ela não exerce mediação a favor do pecador, de forma alguma. Isso está escrito em 1 João 2,1, meu amigo. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João 2,1. Isso aqui é fato, isso é Bíblia. 1 Timóteo 2,5, Maria não intercede, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5. Só Cristo intercede pelo pecador, está escrito aonde? Hebreus 7,25. Epifânio, grande apologista cristão do século III, diz o seguinte aos católicos de hoje: não se deve honrar os santos, além do que é justo, mas deve-se honrar o Senhor deles. Maria, de fato, não é Deus, nem concebeu do céu o seu corpo, mas de uma concepção de um homem e de uma mulher. Santo é o corpo de Maria. Ela é virgem digna de muita honra, mas não foi dada para adoração. Antes ela adora aquele que nasceu da sua carne. Honre-se Maria, mas adore-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém adore a Virgem Maria. Ao mesmo tempo, disse Ambrósio de Milão, Maria era o templo de Deus, não o Deus do templo. Deve-se adorar então somente aquele que opera no templo. Então, meu amigo católico, honre Maria, mas não a adore. Somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Meus irmãos, vamos continuar aqui o nosso estudo aqui sobre o catolicismo romano, mas antes eu queria deixar o versículo que eu prometi para vocês, onde fala que em Lucas 2, que fala no versículo de número 7, e deu à luz a seu filho primogênito, senhores católicos. O que é primogênito? É o primeiro filho de Maria. Primogênito, primeiro filho. Será que é preciso de desenhar isso aqui? Qualquer criança sabe que o filho primogênito é o primeiro filho. Então Jesus Cristo, ele é filho primogênito de Maria. Mas ele é unigênito de Deus, João 3,16. Mas aqui em Lucas 2, versículo 7, fala que Jesus é filho primogênito de Maria, ou seja, primeiro filho. Então Maria, ela teve outros filhos com José. Depois que Jesus nasceu, como eu disse, ela passou o período da purificação, do resguardo, né? A gente chama disso de resguardo. Depois que passou o resguardo, então, Maria teve relação com José e teve outros filhos, como eu já citei aí os versículos para vocês. Mas agora, nós vamos falar sobre os livros apócrifos. Os livros apócrifos, quem são os livros apócrifos? A nossa Bíblia. A Bíblia protestante, ela tem 66 livros. A Bíblia católica, ela tem 73, ou seja, ela tem 7 livros a mais. Mas todos os livros apócrifos da Igreja Católica condenam também a idolatria, meu amigo católico. Pegue a sua Bíblia católica, eu tenho um aqui para estudo, a Bíblia de Jerusalém. Pega a sua Bíblia católica e leia lá
Sabedoria 13, você vai ver que ali também condena a idolatria. Então, quem são os apócrifos? Muitas perguntas têm sido feitas e muitas questões têm sido levantadas quanto aos livros apócrifos. Os católicos chegam mesmo a afirmar que a Bíblia usada pelos evangélicos, aos quais chamam protestantes, é incompleta e falha por faltarem nela os livros apócrifos. Muitos evangélicos, por sua vez, perguntam por que a nossa Bíblia não contém tais livros. Por que a Bíblia evangélica, então, não contém os livros apócrifos? Interessante, né? A Bíblia católica tem 73 livros e os católicos ainda continuam no erro. Se já não bastasse, são 7 livros a mais do que a nossa Bíblia, mas ainda continua no erro da teologia romana. O que é a definição de apócrifo aqui? Empregamos aqui o termo apócrifo, num sentido restrito, forçando um pouco o sentido original da palavra e pondo de parte o caráter de certos escritos, aos quais o dito termo se aplica à palavra apócrifo. Literalmente significa oculto. Porém, no decorrer dos tempos, e em razão do uso, o termo já não tem o sentido de oculto, mas de espúrio, isto é, não puro. Não é puro. Apócrifo quer dizer não é inspirado. Esses livros, eles não foram colocados na Bíblia porque eles contradizem as Escrituras Sagradas. E a Bíblia não tem contradição. No tempo da Reforma, o termo apócrifo foi definitivamente aplicado a esses livros não canônicos contidos na Vulgata, pois eles não faziam parte do cânon hebraico e seu significado oposto ao termo canônico acarretou para esses livros o desprezo que se sentia pela literatura apocalíptica e oculta, tanto judaica como cristã judaica. Relação dos apócrifos. O número de livros apócrifos vai muito além daqueles que a Bíblia de uso católico contém. Então existe muito mais livros apócrifos do que esses que tem na Bíblia católica. São muito mais de 7. Porém, os mais conhecidos e aqui citados são aqueles que foram aprovados pela Igreja Católica no Concílio de Trento em 1546. Destes, mais da metade são inseridos nas Bíblias de edição católica. Alguns desses livros são também inseridos em Bíblias de editora protestantes para estudo e investigação da crítica textual e devido ao seu relativo valor histórico. Eles têm valor histórico, mas não são canônicos, por isso que não foi colocado nas Escrituras Sagradas. Eles não foram colocados no cânon do Novo e nem do Antigo Testamento, porque não são inspirados. Os apócrifos consistem de livros assim chamados de acréscimos a livros canônicos. A sua aprovação pela Igreja Católica deu-se, como já dissemos, em 1546, no Concílio de Trento, em meio à intensa controvérsia, havendo inclusive luta física, teve pancadaria, teve briga para poder colocar esses livros dentro das Escrituras. E hoje eles se encontram dentro das Escrituras católicas, resultante da contenda e dos debates em torno deles. Os livros e acréscimos a livros canônicos aprovados foram os seguintes: Tobias, Judite, acréscimo ao livro canônico de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, contendo a epístola de Jeremias, Cântico dos Três Santos Filhos, acréscimo a Daniel, História de Susana e Ibel e o Dragão, também acréscimos a Daniel, primeiro e segundo Macabeus. Eram 14 os principais apócrifos
do Antigo Testamento. Destes, os não reconhecidos pelo Concílio de Trento foram o primeiro e o segundo Esdras e a oração de Manassés. Questões a considerar aqui, meus irmãos. Por que esses livros são considerados apócrifos e não canônicos? Por que eles não estão nas Bíblias protestantes? A razão óbvia é que eles não suportam a prova de canonicidade como é mostrada a seguir. Eles nunca fizeram parte do cânon hebraico, eles nunca foram citados no Antigo Testamento. José foi historiador judeu, os omite em seus escritos. Nenhum deles reclama a inspiração divina para si. Eles contêm erros históricos, geográficos e cronológicos. Eles ensinam e apoiam doutrinas que são contrárias às escrituras em geral, ou seja, em outras palavras, esses livros contradizem as escrituras. Como literatura às vezes não passa de mito e lendas, em geral, seu nível espiritual e moral deixa muito a desejar. Jesus não os cita em seus escritos. Então Jesus não cita esses livros. Se fosse para ser colocado nas escrituras, Jesus teria citado eles nos seus ensinos. Os apóstolos e escritores dos evangelhos, das epístolas e do Apocalipse não se referem a eles nos seus escritos. Os famosos pais da igreja primitiva não se reportam a eles como fonte de inspiração dos seus escritos. Eles foram escritos muito tempo depois de encerrado o cano do Antigo Testamento. Então, quando que foi escrito esses livros apócrifos? Eles foram escritos no intervalo entre Malaquias e Mateus, ou seja, nos 400 anos de silêncio. Ali foi escrito esses livros apócrifos. Certamente que nem todas as igrejas evangélicas têm a mesma opinião quanto ao valor dos apócrifos. A Igreja Reformada, por exemplo, sempre considerou os livros não canônicos como de relativo valor, para exemplo de vida e instrução de costumes, ainda que sem autoridade em matéria de fé. Por isso esses livros não se encontram na nossa Bíblia protestante, porque são livros não inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, ainda sobre o catolicismo romano, na série sobre o catolicismo romano, tem um livro aqui na minha mão, A Face Oculta do Catolicismo Romano, do pastor Sebastião Leonel. Ele já dorme com o Senhor. Esse livro ele é fantástico e ele mostra toda a podridão do catolicismo romano. Então a pessoa que não estuda, um livro desse, ela vai ficar no engano toda a vida. Porque os padres nunca vão mostrar isso aqui para os seus fiéis, para o seu povo. Então olha aqui, ó, vou ler aqui uma parte do livro que diz assim, ó: vítimas da Inquisição no mundo. A Inquisição matou em todo o mundo 25 milhões de pessoas. Em 1208, exterminaram os cristãos albinges no sul da França, os albinges, né, no sul da França. O padre dominicano espanhol Tomás de Torquemada foi quem comandou por 8 anos a morte de 10.200 cristãos não católicos, que incluía intelectuais e maçons. Foram queimados vivos. Foi horrível. O bispo Rupert foi sacrificado com pouco fogo e gritava: aumenta o fogo, mais lenha. Ao seu lado estava o papel do perdão. Bastava tirá-lo, mas não o fez. Preferiu morrer contrariando a vontade daquela falsa igreja. Só na Espanha foram mortos 31.912 cristãos, além de livres pensadores. Foram mortos pelos papas 291.450, foram martirizados e 2 milhões foram banidos. A Espanha, que era nação poderosa, tornou-se, pois, sem expressão. De 1500 a 1558, Carlos V exterminou, a mando do Papa em exercício, 50 mil cristãos. De 1572 a 1585,
o Papa Pio V organizou o extermínio de 100 mil anabatistas. Esse mesmo Papa, com os jesuítas, insuflou às igrejas a exterminar mais de 70 mil protestantes na noite de 24 de agosto de 1572, na França, na chamada Noite de São Bartolomeu. Essa façanha foi tão maravilhosa aos olhos do Papa daquela época, o Papa Pio V, que cunhou moedas comemorativas ao massacre. Em 1590, o Vaticano incentivou as igrejas a eliminarem 200 mil huguenotes. Isso aqui está tudo na história, é só você pesquisar. O monarca alemão Fernando II, no ano de 1578, investigado pelos padres jesuítas, começou uma guerra de extermínio contra os protestantes. Essa guerra religiosa terminou em guerra política e tirou a vida de 15 milhões de pessoas nos anos de 1618 a 1648. Na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, o Vaticano envolveu-se escandalosamente. A imprensa mostrou o clero abençoando as tropas e armamentos italianos que partiam para massacrarem os negros na Etiópia. Como já vimos, meus irmãos, a perseguição católica no mundo foi terrível, pois ela usava toda a sorte de tortura para fustigar o corpo da vítima. Primeiro, o acusado era apresentado ao juiz ordinário da Inquisição. O interrogado já sabia qual seria o seu destino. Teria os seus bens confiscados. Por isso que a Igreja Católica hoje é milionária, porque os bens dos protestantes eram confiscados e eles eram condenados à fogueira. Teria seus bens confiscados, seriam torturados e, caso não denunciasse os parentes, poderia ser queimado vivo. As torturas a que era submetido eram metodóticas, obedeciam a gradações, uma das mais cruéis que as outras. O suplício inicial usado em Lisboa, Portugal, era de lambuzar as plantas dos pés do torturado com banha ou manteiga. Depois de ter amarrado o corpo do infeliz a um catre com os pés assim besuntados, era posto sob um braseiro, e depois dessa tortura o coitado não poderia andar. Resistindo a esse suplício, era amarrado pelos pulsos e pernas numa espécie de cama de ripas. O inquisitor dava um solavanco, cortando assim as carnes, separando-as dos ossos. Se passasse por mais essa tortura, a vítima era suspensa por cordas que passavam por uma roldana presa ao teto de cabeça para baixo. Os carrascos inesperadamente soltavam as cordas e o infeliz despencava com todo o peso do corpo, sendo detido no ar quando chegava a alguns centímetros do solo. Querido amigo, isso não parece verdade, mas é a expressão da verdadeira realidade histórica que nos foi ocultada durante séculos. É lógico que isso aqui, os padres nunca vão falar para os católicos. Então, o povo católico tem que pesquisar esses livros. O povo católico tem que estudar para poder descobrir a verdade. O objetivo da Inquisição de fazer calar os protestantes, conforme revelam os documentos da história, é que quando um destes homens ou mulheres chamados por eles de hereges eram presos, seus bens eram confiscados, tornando-se assim propriedade da igreja. Então, além de eles confiscar os bens, eles assassinavam as pessoas e confiscavam os bens. O rei Fernando e a rainha Isabel da Espanha, por exemplo, que assumiram o trono em 1474, tomam posse dessa poderosa arma chamada Inquisição e a intensificam, fazendo uma verdadeira cruzada contra os ricos, a fim de levantar dinheiro para custear exércitos de conquista, subornos para poderosos papas ou compra de armas. Fizeram da Inquisição uma poderosa fonte de renda para o Tesouro Real e para o Vaticano, como veremos a seguir. A Inquisição no Brasil. Isso aqui são documentos que são comprovados pelo pastor Sebastião Leonel no livro A Face Oculta do Catolicismo Romano. Levantamento feito pela historiadora doutora Anita Novinsky, dia 20 de maio de 1987, foi realizado o primeiro Congresso Internacional sobre a Inquisição no Brasil.
A doutora Anita Novinsky interessou-se pela Inquisição e pelos cristãos brasileiros, estimulada por dois professores da USP, Universidade lá de São Paulo, João Cruz Costa e Lorival Gomes Machado, os quais insistiam que enquanto não se conhecesse a história daqueles cristãos e da Inquisição, ninguém poderia escrever corretamente a história do Brasil. Pecando por omissão, engano ou falta de conhecimento, analisem bem o que aconteceu ontem no Brasil. Foi terrível, como se verifica nos documentos que a doutora Anita possui. Brasileiros que foram condenados pelo Santo Ofício foram presos, suas famílias postas na rua, suas casas trancadas, embarcados para Portugal, para os cárceres da Inquisição e julgados sem direito à defesa e alguns condenados à fogueira. A lista que ainda está sendo levantada pela historiadora é enorme. Cerca de 500 brasileiros, a maioria de crentes, passaram por este calvário. Em algumas abordagens da doutora Anita Novinsky, no Congresso, numa matéria editada no Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo. Os inquisitores crentes de que o corpo humano era a residência do mal, desenvolveram todo tipo de artifício criativo para chicoteá-lo, despedaçá-lo, esquartejá-lo, para esmagar os dedos e estourar os ventres dos fiéis, instaurado no Brasil logo depois da invasão holandesa na Bahia, que a igreja julgou trazer ao seu rebanho na América desvios da fé, dando ao protestantismo dos invasores que chegavam da Holanda, fugindo da perseguição católica naquele país. O Santo Tribunal ele fez mais de 500 vítimas em apenas 20 anos no Brasil. Há registro de 21 pessoas queimadas em praça pública, meia centenas que viveram grande parte de sua vida em calabouços com seus bens confiscados pela Igreja Romana. Este foi o grande alvo da Igreja Católica Romana. Foram 300 anos de Inquisição, meus irmãos. Então, essa Santa Inquisição era o Supremo Tribunal Eclesiástico que julgava os crimes contra a fé. Qualquer pessoa que não seguia o catolicismo romano naquela época ia para a fogueira da Inquisição. Então esse forno incinerador do catolicismo, ele foi instituído no ano de 1184 com o objetivo de fazer calar as pessoas que não concordavam com a maneira de agir da Igreja Católica Romana. Foi terrível. Então, aqui no livro, A Face ao Culto do Catolicismo Romano, eu gostaria que você comprasse esse livro para você estudar. Aqui tem o nome de todas as pessoas que foram queimadas pela Inquisição da Igreja Católica aqui no Brasil. Confiscados os bens, né? Inclusive um pastor por nome de João Bolés, que o pastor Sebastião Leonel, ele cita aqui nesse livrinho aqui, né? Um dos primeiros mártires da fé em nossa pátria. Esse pastor ele foi enforcado pelo padre Anchieta, que hoje foi canonizado como santo brasileiro. Anchieta, ele não era santo, ele era um assassino. Ele enforcou o pastor João Bolés. O pastor João Bolés, ele foi o primeiro pastor a celebrar a Santa Ceia no Brasil. Se você quiser saber mais sobre isso, você compra esse livro aqui, ó, A Face ao Culto do Catolicismo Romano. E você estude para você ver as barbaridades e a sujeira que essa falsa igreja chamada Católica Apostólica Romana cometeu aqui no nosso Brasil e no mundo. Por isso que o livro do Apocalipse, no capítulo 17, João vê essa mulher que está edificada sobre 7 montes, ou seja, as 7 colinas de Roma, embriagada com o sangue dos santos, porque esta igreja ela matou no mundo todo 25 milhões de cristãos, meus irmãos. Então compartilhe esse material, para que esse material chegue até os católicos sinceros, para que os católicos sinceros possam compreender que eles estão dentro de uma igreja mentirosa. Eles estão escondidos dentro desse ocultismo que os padres jamais irão esclarecer a eles o que realmente aconteceu. Compartilhe esse material, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.